aluno implacável, quem vos fala, professor Marcelo Aquino, sou professor aqui da casa da parte de legislações municipais, estaduais e federais. E hoje vou trabalhar com os senhores a legislação que, ao meu ver, é a legislação mais importante do nosso concurso, a que tem maior repercussão em prova, que é a nossa Lei Orgânica do município de Hortolândia, beleza? Para quem tiver alguma dúvida, quiser conhecer um pouco mais do meu perfil, segue lá no Instagram, @profmarceloaquino. Hoje sou advogado, sou professor universitário, sou professor também de cursinhos, mas já estive do lado dos senhores, já fui ali um concurseiro, já loguei êxito em aprovações de concurso como delegado, oficial das Forças Armadas, não adaptei o serviço público e voltei à vida privada junto à advocacia. E estou aqui com os senhores trazendo essas dicas, essas considerações de prova. E aí, sem mais delongas, vamos aí já direto para o nosso material, a nossa lei orgânica do município de Hortolândia. O que é a lei orgânica? A lei orgânica nada mais é do que como se fosse a Constituição do município. Nós temos a Constituição a nível federal, a nível estadual, mas a nível municipal nós não temos com essa nomenclatura de Constituição municipal. Não existe. A nível municipal o que nós temos é a lei orgânica, ela que traz toda a base de direito, de deveres, de garantias do município, beleza? E aí, já introduzindo, vou já antecipar aqui para os senhores. O que eu vou fazer com os senhores? Vou ler toda a lei orgânica? Não, não faz sentido. Tem muitas coisas lá que não tem repercussão na prova dos senhores. Eu vou querer saber o que faz ali o auditor da Receita Municipal, eu vou querer saber o que faz a pessoa da Vigilância Sanitária? Não. Então eu vou trabalhar aqui as partes de direitos, garantias, de princípios da própria Guarda Municipal e também um pouquinho da parte de legislação e da Procuradoria Geral do município, para vocês entenderem que eu acredito que possa ter uma certa repercussão e no momento oportuno vocês vão entender os motivos, beleza? Então, aqui o artigo 1º diz que o poder municipal emana privativo... Opa, não pegou o marca-texto, gente? Ué, peraí, só um segundo. O marca-texto não veio. Pronto. O poder municipal emana privativamente do povo local, ou seja, o poder do município não é do ente, o poder do município ele é do povo, o povo que dá o poder ao município. E qual povo? O povo local de Hortolândia, que o exerce por meio de seus representantes eleitos para os poderes legislativos e executivos. E aí aqui a gente já faz uma consideração. A nível municipal, nós temos quantos poderes? Apenas 2. A nível federal, nós temos 3. Poder executivo, poder legislativo e poder judiciário. A nível estadual, poder legislativo, poder executivo e poder judiciário. E a nível municipal, nós temos apenas 2, poder legislativo e executivo. Nós não temos o poder judiciário a nível municipal. Aí você vai falar, professor, mas aqui no município de Hortolândia tem um fórum de Hortolândia. Sim, esse fórum é vinculado ao poder judiciário estadual. Ele não é do município. É igual a Polícia Civil e a Polícia Militar. Eles são a nível estadual, mesmo eles tendo unidades, tendo a delegacia, tendo um batalhão, uma companhia ali no município. Entenderam? Beleza? E aqui fala, que exerce por meio de seus representantes eleitos ou diretamente nos termos da Constituição Federal, da Constituição Estadual e desta lei orgânica. Então, o que nós temos aqui? Ah, professor, não entendi isso. Como assim? Esse poder ele vai ser por meio de representantes eleitos ou diretamente? Como que funciona isso? Aqui é o que nós chamamos de Estado Democrático de Direito. Hoje nós vivemos no Estado Democrático de Direito, onde o direito emana do povo que confere esse poder ao Estado, a administração pública. A nível aqui municipal, esse poder aqui, esse poder não, desculpa, esse direito seus que a gente está falando aqui de representação é o que nós chamamos de democracia semidireta. Por que semidireta? Ela é semidireta porque você atua indiretamente quando você elege o prefeito e o vereador e dá a eles os poderes, e você atua de forma direta quando você vai
enviar um projeto de lei, quando você fiscaliza o município, quando você participa de um plebiscito, de um referendo. Nessas modalidades, você está atuando de forma direta. Por isso que a gente vive numa democracia semi-direta. Semi, da parte quando você elege a pessoa para te representar, e direta, né, quando você ali faz alguma atuação diretamente junto à administração pública. Beleza? Artigo 2º. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos, mediante plebiscito ou referendo e pela iniciativa popular no processo legislativo. Então aqui, ó, esse poder de vocês, né, que a gente exerce por meio da democracia, aqui é o exemplo claro dessa democracia semidireta. Indireta, né? Indireta, quando você elege alguém que vai te representar, e diretamente através aqui, né? Quando você participa de um plebiscito, de um referendo ou de uma iniciativa popular. Pessoal, o que é plebiscito, o que é referendo, o que é iniciativa popular? Plebiscito é quando há um projeto de lei e antes dele ser votado, ele é levado para a população local sobre uma consulta. Então vamos supor que eles queiram criar um cargo de guarda civil municipal e não tenha, beleza? Não existe, não está previsto, eles querem criar. Ok. Aí eles, antes de levar a votação lá na Câmara Municipal, eles vão chamar a população, aí vocês vão fazer um voto, se concorda ou não com aquela aprovação. Eu moro, né, sou nascido e criado aqui no município de Belo Horizonte, capital aqui do estado de Minas Gerais. E na última eleição, além da gente eleger ali os cargos a nível municipal, de vereador e de prefeito, nós também votamos ali por meio de um plebiscito se a gente aprovaria ali a mudança da bandeira. Nós temos uma bandeira hoje em Belo Horizonte e eles estavam alterando o design, né, o desenho dessa bandeira. E aí foi feita ali uma votação e manteve-se a bandeira anterior. Isso é um plebiscito. Antes dela ser aprovada, ela passa por uma consulta pública. Já o referendo, ele é diferente, ele é no final. Então a lei foi aprovada e depois que é aprovada, ela passa por uma votação da população para verificar se concorda ou não com essa lei que já foi aprovada pelo Poder Legislativo. Aí é chamado de referendo, porque você vai referendar. Então, tem aqui o plebiscito, pensa no pré, de pretérito, aí plebiscito de pretérito, de anterior. E referendo é de referendar, é algo que já foi feito, você está reafirmando, beleza? E a iniciativa popular, como que ela ocorre? Quando alguns temas específicos, a população local pode fazer um projeto de lei e enviar para aprovação. A nível federal, eu tenho um exemplo de uma lei que foi através de iniciativa popular. A lei da ficha limpa, ela partiu da população. A população criou o projeto de lei, apresentou junto à Câmara dos Deputados e ela passou lá por um crivo de análise e votação, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado, e foi aprovada. Então, aqui a iniciativa popular ela pode ser feita também no âmbito municipal. Beleza? Seguindo, são assegurados aos habitantes do município, então, quem reside, né, a prestação e fruição a todos os serviços básicos na circunscrição administrativa em que residam, sejam executados direta ou indiretamente pelo poder público, ou seja, todo mundo que é um munícipe, né, que reside no município de Hortolândia, vai ter toda vai ter a totalidade, né, dos serviços públicos oferecidos. Ah, poxa, mas eu estou me hospedando, quer dizer que eu não vou poder usar o SUS? Quer dizer que eu não posso acionar a guarda municipal? Pode, mas aí, obviamente, você não vai usar tudo, porque às vezes você não vai usar, como você está de passagem, você não vai usar o serviço de água e luz, você não vai usar o serviço de coleta de lixo, entendeu? Então, por isso que é quem reside que vai ter o uso da totalidade. Artigo 4º. O município é entidade política dotada de autonomia em relação à União e aos Estados-membros e reger-se-á por esta lei orgânica, atendidos os princípios da Constituição Federal e Estadual. O que seria isso aqui? O município, quando ele fala que ele é uma entidade, ele é um ente político, ele possui personalidade jurídica. Então, se os senhores, enquanto guardas municipais, fazem alguma coisa errada, eu não vou processar os senhores, guarda municipal, eu não vou processar a guarda municipal, eu vou processar
o município de Hortolândia. Então, os senhores não vão ser processados ali diretamente por mim, porque vocês estão no exercício das suas funções. Isso no âmbito civil, não no criminal, tá? No âmbito civil. Por quê? Todo município ele é dotado de autonomia. E aí, cuidado, porque na prova eles colocam que o município é uma entidade política dotado de independência. Errado, porque só tem independência a República Federativa do Brasil. O que define ser um país? Precisa de 3 requisitos. Para ser considerado um país, ele precisa de território, povo e soberania. Muito se fala agora, né, recentemente, sobre a soberania do Brasil, com as sanções lá do governo americano, enfim, aí está se discutindo a questão da soberania do Brasil, né, como que isso vai ser feito, como que é aplicado, e de fato, para ser considerado um país, ele precisa ter povo, território e soberania. Beleza? O estado do Paraná, ele tem povo? Tem. Ele tem território? Tem. Ele tem soberania? Não, ele tem autonomia. O município de Hortolândia tem território? Tem. Ele tem povo? Tem. E ele tem soberania? Não, ele tem autonomia. Apenas quem tem independência, quem tem soberania, é apenas a República Federativa do Brasil. Beleza? Porque senão o município ali de Hortolândia seria um país, se ele tivesse ali uma soberania, uma independência, né? Por quê? Vejamos um caso clássico. Muita gente acha, né, por causa da Copa do Mundo, ali que é representado por países, muita gente associa a Inglaterra como um país. E não. Inglaterra, Mônaco, Irlanda, ali a Irlanda do Norte, né, se eu não me engano, País de Gales, não são países, né, apesar de ser chamado de País de Gales, não são países. Eles pertencem ali ao Reino Unido da Grã-Bretanha. O Reino Unido da Grã-Bretanha sim tem soberania. Todos os demais ali vão ter autonomia. Eles pertencem a essa parte maior. Beleza? Seguindo, artigo 5º. O município, através de seus órgãos de poder, garantirá o bem-estar e condições dignas de existência de sua população e será administrado com obediência aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então vamos lá. Nós acabamos de falar, o município é o ente, ele tem personalidade. Então veja aqui o professor, eu sou uma pessoa, beleza? Eu sou a pessoa do município de Hortolândia, porque eu sou um ente, eu tenho autonomia. Só que dentro de mim eu tenho órgãos, eu não tenho? Eu tenho olhos, eu tenho aqui o cérebro, eu tenho pulmão, eu tenho coração, intestino, fígado, baço, pâncreas, enfim, estômago, entre outros, beleza? Então, eu tenho órgãos dentro de mim. Aqui é a mesma coisa. O município de Hortolândia, dentro dele vão ter órgãos. Quais são esses órgãos? Quais são os 2 principais órgãos? Poder Executivo e Poder Legislativo. Eles são órgãos independentes, como se fosse o meu cérebro e meu coração. Eu consigo controlar o meu cérebro? Não. Eu consigo controlar o meu coração? Não. Então, são órgãos independentes. Os demais órgãos meus aqui são órgãos aqui dependentes. Então, eu consigo parar de respirar e meu pulmão vai parar. Eu consigo aqui, não comendo, não movimentar ali o meu estômago, né, o meu intestino, enfim, eu consigo ali controlar partes ali do meu corpo para determinados órgãos. Aqui é a mesma coisa. Então, o município ele vai ter ali 2 órgãos independentes, poder executivo e poder legislativo. Dentro desses órgãos a gente vai ter outros órgãos. Quais são esses outros órgãos? Nós vamos ter no Poder Executivo as secretarias, a Guarda Municipal, a Procuradoria-Geral do Município, entre outros. Já no âmbito do Poder Legislativo, nós vamos ter a Câmara Municipal, a mesa da Câmara Municipal, as comissões da Câmara Municipal, todos esses são órgãos do Poder ali legislativo. E esses 2 poderes são órgãos do ente. Beleza? Por isso que quando alguém faz alguma coisa errada, eu não processo a pessoa ou o órgão, eu processo o ente. Então, voltando aqui em mim. Se meu coração sai e bate em alguém, você vai processar o coração do Marcelo? Não, você vai processar o Marcelo. Beleza? Se meu coração sai e jorra sangue na cara de alguém, você vai processar o sangue?
Não. Vai processar o coração? Não, você vai processar o Marcelo, beleza? E aqui fala que vai seguir os 5 princípios básicos que estão previstos lá na nossa Constituição na República Federativa do Brasil, que lá no artigo 37, né, caput, que são os que estão descritos aqui: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Aí você anota aí no caderno, é o nosso famoso LIMP. É, ó, LIMP. Beleza? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Vou aqui só explicar para vocês rapidamente, porque eu não acho que a prova dos senhores vai aprofundar nesse tópico, mas eu já vou falar. Legalidade é tudo que é legal, que está previsto em lei. A administração pública, vocês, guardas civis municipais, só podem fazer o que a lei manda, o que a lei prevê. Beleza? Diferente do usuário, da pessoa comum, que ele pode fazer tudo que a lei não proíbe, tudo que a lei não veda, é o que está escrito lá no artigo 5º da Constituição Federal. Aqui ele reproduz o que é aplicado para a administração pública. Então, está falando, o município, através dos seus órgãos, vai seguir esses princípios. Quais princípios? Legalidade, fazer apenas o que está previsto em lei. Beleza? Engasguei, desculpa. Impessoalidade. O que é o princípio da impessoalidade? A pessoa tem que agir de forma impessoal, buscando ali atender o interesse público e não o interesse privado, não de forma pessoal, tá? Cuidado que na prova vem falando que é o princípio da legalidade, da pessoalidade, não, é da impessoalidade, beleza? Moralidade. Moralidade é fazer algo de forma ética, de forma proba, o que você espera do indivíduo. E aqui eu dou um exemplo bobo, ridículo, mas que vocês nunca mais vão esquecer. Nem sempre o que é legal é moral. Exemplo, eu, Marcelo, posso ter relações sexuais com a minha mãe? Posso. Posso. É legal? É legal. A lei, ela proíbe? Não, ela não proíbe. Mas é moral? Não. Poxa, Marcelo, aí você está sendo imoral, né? Você está ali tendo relações com a sua genitora, a sociedade repudia. Então, a moralidade está através dessa repulsa. Não é algo que você esperaria da pessoa. Diferentemente da legalidade. Legalidade é fazer o que a lei manda. E nem sempre o que é legal é também moral. Beleza? Seguindo, publicidade. Como regra, todos os atos da administração pública são públicos. Administração pública, atos são públicos. Por isso que direto isso acontece, já dando ali o bizu para a vida dos senhores. Os senhores estão ali no dia a dia, fazendo uma abordagem, fazendo um patrulhamento, fazendo uma fiscalização. Um usuário saca o celular e começa a filmar vocês. Pode? Aí você vai falar, depende, eu autorizei? Não, aqui independentemente da sua autorização, você está praticando atos administrativos. Porque o ato administrativo não é só no papel. O ato administrativo pode ser verbal, pode ser gestual, pode ser por ações, pode ser por sinais. Vários desses atos são expressões do ato administrativo. E o ato administrativo, como regra, ele é público, baseado na publicidade. Então, sim, eu posso pegar e filmar vocês no exercício da função. Agora, vocês tiraram a farda, deixaram lá e estão indo para casa. Eu posso filmar vocês? Aí não. Aí fere o direito seus da individualidade, do direito de imagem, da pessoalidade. Aqui não. Aqui vocês estão representando a administração pública municipal. Então, como regra, é público, então eu posso filmar. Então não existe isso de apreender celular, de conduzir para a delegacia e apresentar o celular, de falar que não autoriza imagem, que vai processar a pessoa. Não, faz o que é certo e deixa a pessoa filmar se está certo. E a pessoa está filmando, não tem problema nenhum. Vai, na verdade, servir a favor de vocês, beleza? Por isso que eu, Marcelo, isso é a opinião do professor Marcelo, tá? Sem qualquer viés político. Eu sou favorável ao uso das câmeras de monitoramento, tanto nas polícias civis, federais, rodoviárias, militares, corpo de bombeiros, inclusive a Guarda Civil, que também ali é um órgão integrante da segurança pública. Por quê? Baseado no princípio da publicidade, da transparência. E ainda, é uma garantia para o próprio servidor, para mostrar que não agiu com abuso, que não agiu com violação a regras ou direitos. Porque as pessoas elas são contras ao uso dessas câmeras, muitas das vezes porque sabe que acontecem coisas erradas. Aí é o Estado fazendo justiça pela própria mão. E isso não pode ocorrer.
beleza? Não cabe aos senhores fazer justiça com a própria mão. Vocês vão pegar e vão seguir o rito lá do Código de Processo Penal e deixar a justiça ser feita. Se ela vai ser feita ou não, problema das pessoas. A atribuição suas é apenas de polícia administrativa, beleza? Ostensiva. E, por fim, a eficiência. Cuidado, eficiência não necessariamente é o mais rápido e nem o mais barato. Vamos supor, eu estou aqui com um envelope, não vou pegar não, senão vai tumultuar a aula, mas eu estou com um envelope. Esse envelope aqui, meu, ele é para folha A4. Cabe dentro dele folha de ofício? Depende, né? Se eu dobrar, cabe. Mas, como regra, eu não posso dobrar. Vai caber? Não. Aí vocês vão e falam assim, Marcelo, eu quero que você vá ali e compra 10 envelopes para mim. Aí eu fui rapidinho, foi assim, menos de 10 minutos, eu já comprei os envelopes e paguei R$ 1 em cada envelope, o preço mais barato que tem no mercado. Cheguei, só que o envelope ele servia? Não, não servia. Aí beleza, aí eu fui, fiz uma encomenda e demorou 10 dias para poder chegar. E chegou também por R$ 1 e chegou da forma correta. Foi eficiente? Não, demorou demais. Agora, eu fui, fiz uma pesquisa no Google, fui até o centro, gastei 2 horas e comprei por R$ 1,50, um pouquinho acima da média, os envelopes e num tempo médio. Aí sim eu fui eficiente, eu atendi os interesses da administração, ali num tempo razoável e dentro de um valor proporcional. Beleza? Isso é ser eficiente. O que mais? Artigo 6º. O governo municipal é exercido pelos poderes legislativo e executivo, que eu já tinha falado com vocês, de forma harmônica e independente. Olha lá, ó, são órgãos independentes, beleza? A lei orgânica tem supremacia sobre os demais atos normativos municipais. Aqui eu vou fazer aqui rapidinho para vocês um desenhozinho. Nós temos a pirâmide de Kelsen. A Kelsen é um jurista austríaco que ele dividiu a hierarquia das leis. No topo ele colocou as constituições, depois ele colocou as leis e embaixo das leis os atos normativos secundários. Então aqui no topo está a Constituição, tá? A Constituição. Aqui os atos normativos primários, que são as leis, leis federais, leis estaduais, leis municipais, por aí vai. E aqui os atos normativos secundários. Quais são os atos normativos secundários? São aqueles derivados do poder regulamentar que é dado à administração, que vai fazer por meio de portaria, de decreto, de ofícios. Então, esses mecanismos são atos normativos secundários. Exemplo, nós temos a lei federal, lá do Estatuto do Desarmamento, que traz ali vedações e regras e distinção entre armas de uso permitido e de uso restrito. Armas de uso permitido e restrito, a lei fala o que quer um, o que quer outro? Não. Então, compete ao presidente da República, por meio de um decreto, regulamentar qual que é o calibre de cada um. Antes, ali, né, eu lembro que antes do governo Bolsonaro, de uso permitido era até 380. Ponto 40 para cima era de uso restrito. Quando veio o Bolsonaro, ele englobou a ponto 40 como de uso permitido, deixando 9 milímetros para cima como de uso restrito. Então, ele complementou, ele regulamentou uma lei que já existia. Ele mudou ela? Não. Ele fez alguma coisa contrária a ela? Não, ele complementou, beleza? Então, aqui está falando que a lei orgânica tem supremacia aos demais atos normativos municipais. Ou seja, todo e qualquer ato que for feito ali como complementação, que não vem através da lei, a lei orgânica ela vai ter superioridade, beleza? Aí, seguindo. Artigo 8º. O município de Hortolândia é uma unidade do território do estado de São Paulo, com personalidade jurídica de direito público interno, organizando-se automaticamente em tudo que respeite a sua peculiaridade, a sua peculiar interesse, nos termos assegurados pela Constituição Federal e estadual. Artigo 9º. É mantido o atual território do município, cujos limites só poderão ser alterados de acordo com a Constituição do Estado. Aqui eu só vou fazer um aspas, tá? Inclusive, quando eu fiz minha prova de delegado, quando eu passei, né, na minha questão discursiva, caiu isso daqui, sobre a questão
da alteração, né, ali do município. Então, pode o município ali dividir, aumentar, englobar outro? Aqui, apesar aqui está falando que é nos termos da Constituição do Estado, há uma decisão do STF que fala que, na verdade, hoje não pode mais desmembrar, nem unir, nem dividir ou subdividir municípios, enquanto não houver uma legislação federal que regulamente isso. Beleza? Mas aqui vocês vão levar o artigo 9º para a prova, tá? Só estou aprofundando para vocês, caso vocês façam também outros concursos mais aprofundados. Artigo 10. Constituem objetivos fundamentais do município. Ou seja, o que é o objetivo? É algo que você quer alcançar. E para você verificar se é um objetivo, sempre vai começar com o verbo no infinitivo. Ar, ir. Então é aqui, ó, é garantir, colaborar, promover. Acabou, o professor passou aqui. Então, todas as vezes que vocês verificarem aqui objetivo, se caiu na prova, verifica se está no verbo do infinitivo, porque o restante é decoreba. O restante é decoreba. Então, eu nem vou ler todos os incisos aqui, que eu não preciso, eu não vou aprofundar. Aqui são metas, objetivos, é algo que você quer alcançar, né? Aí, como diria a nossa presidente Dilma Rousseff, você não tem meta, mas quando você atingir a meta, você dobra a meta, né? Então, aqui é a mesma coisa, que são metas que a gente vai tentar alcançar um dia, né? São eventos futuros, por isso que sempre está no verbo no infinitivo. Seguindo, parágrafo 1º. Para a efetividade dos direitos fundamentais da pessoa humana, direitos fundamentais da pessoa humana, constituição de uma sociedade justa e solidária, promoção do bem-estar, desenvolvimento da comunidade e promoção da qualidade de vida, são assegurados a alimentação saudável, a atividade física, o lazer, a boa relação familiar, a boa relação de amizade, a qualidade do sono, a segurança, o zelo pelo meio ambiente, o trabalho, a cultura, a paz, a habitação, a fé e a confiança e a educação, como verdadeiro exercício da cidadania. Então, aqui o que é exercer a cidadania? São todos esses aspectos aqui que a Constituição trouxe. Acho que vai cair em prova isso daqui? Não acho tanto, mas é uma questão também que eles podem tirar da prova. Aí fica uma questão de decoreba, infelizmente. Parágrafo 2º. A execução dos objetivos fundamentais do município deve observar ações multi e transdisciplinares incorporados ao planejamento estratégico dos órgãos da administração direta e indireta. O que seria isso daqui? Todas as ações, os objetivos que a gente acabou de ver, ele vai ser feito diretamente pelo Poder Executivo? Não. Ele tem que ser uma ação dotada de forma interna, né, multi, com outros órgãos e transdisciplinares, também abrangendo outros assuntos. Então, eu quero criar aqui casas habitacionais. Beleza. Quem desenvolveu isso? O setor específico. Mas esse setor específico tem que trabalhar com outros setores. Então, com o setor de desenvolvimento, setor de direitos humanos, enfim. Aí também vai trabalhar com outras matérias ao direito de família, de violência doméstica, para ver como que você vai atender o melhor interesse da sociedade, beleza? Agora, ao município é proibido. O que o município não pode fazer? Permitir ou fazer uso de estabelecimento gráfico, jornal, estação de rádio, televisão, serviços de alto-falante ou qualquer outro meio de sua propriedade para propaganda político-partidária ou fins estranhos à administração. Por quê? A gente não viu o princípio da impessoalidade? Então, a administração pública ela age de forma a atender o interesse público, nunca de forma pessoal. Se o município ele está usando jornal, revista, televisão, rádio, né, alto-falante, para poder fazer propaganda político-partidária, ele está ali, né, fazendo algo pessoal para promover ali a figura do prefeito, né? Então não pode ser feito. Inciso 2. Outorgar isenções e anistias fiscais ou permitir a remissão de dívidas sem interesse público devidamente justificado. Como que é essa justificativa? Baseado na lei, princípio da legalidade, sob pena de nulidade do ato. Ou seja, não pode chegar o prefeito e falar assim, não, fulano, eu vou te perdoar aqui, não preciso pagar mais esse imposto. Não, isso só pode ser feito se houver um interesse público envolvido. E aí sim, aqui uma questãozinha boa de prova, ó.
O município de Hortolândia terá como símbolo a bandeira, o brasão de armas e o hino. Bandeira, brasão de armas e o hino do município. Então, são símbolos do município de Hortolândia, esses três aqui. Isso aqui leva para a prova que pode cair, tá? E é isso, gente. Então, nós fechamos a nossa aula e aí eu gostaria de colocar à disposição dos senhores, caso haja dúvida, no Instagram do Implacável Concursos ou também no Instagram do professor, @prof. Marcelo Aquino. Beleza? Forte abraço, Deus abençoe, até já.